Então, boa tarde, caros colegas, todos participantes. Então, é uma alegria verdadeira estarmos aqui reunidos nesse dia, nesse primeiro encontro nacional da CNA, num tempo tão especial, um momento tão especial para nós. Muito legal estar aqui com vocês. Saudações a todos. Então, eu vou fazer agora uma breve introdução, uma espécie de prefácio aqui do nosso trabalho hoje. Em 2009, em Porto Alegre, dois grupos paralelos, com alguns membros em comum, iniciaram estudos sistemáticos a respeito da Lua Negra. Alguns já estudavam um tempo, mas houve uma sistematização em conjunto. E o que trazemos hoje, a Fabiana e eu, na nossa forma própria de expressão, resulta também do trabalho desenvolvido com essas parcerias que então menciono. A Ana Rudolphi, que está aqui presente hoje, a Rejane Barbizan, a Milene Varnieri e o Bernard Silveira e o Clóvis Pérez, todos participantes de circuitos da CNA. E o Clóvis Pérez de uma maneira bem especial, pois foi ele que recebeu na década de 70 uma tabelinha de Lua Negra, que era do Cedayor, marido da Dona Emi, e veio então observando as posições natais e os trânsitos ao longo de anos. Nós, cada qual em diferentes tempos, nos juntamos neste estudo e queremos hoje então compartilhar um pouco disso que se produziu até aqui, a respeito da Lua Negra. Em 2009 ainda, a Fabiana apresentou um trabalho a respeito de Lua Negra no 4º circuito, que faz também parte disso, então, que a gente traz nesse encontro agora nacional. É importante registrar que se trata, então, de um trabalho bem aquariano, em que nós reconhecemos os efeitos das investigações partilhadas, ao mesmo tempo em que, com agora Urano em Áries, né, essa importância de reconhecermos também a autoria da elaboração singular de cada um dos sujeitos nesse processo. Como os circuitos muito estimularam esses trabalhos, né, de certa maneira foram os estupins, né, para essa organização desses trabalhos, então a gente quis mencionar esse fator. Bom, a ideia aqui é expor essas observações para que a partir disso possamos ampliar as nossas possibilidades de entendimento deste aspecto tão importante e ao mesmo tempo tão complexo. Essas informações introdutórias têm o intuito de facilitar o entendimento desse aspecto para uma melhor conexão e integração com essa energia. A definição astronômica da Lua Negra usada pelas efemérides é a de um marcador dos apogeus lunares, sejam eles médios ou verdadeiros, ou ainda o foco vazio da elipse que também se situa na linha dos apogeus. A Lua Negra não é um corpo celeste, é um ponto móvel no espaço que atua como um vórtice de energia. Na realidade, a Lua e a Terra movem-se ambas ao redor de seu centro comum de gravidade. É preciso destacar que essa trajetória elíptica da Lua não se constitui de uma elipse exata. Deste modo, é necessário estabelecer a diferença entre a órbita média da Lua, que é uma elipse levemente alongada, e a órbita real, que oscila ao redor da órbita média devido a diversas interferências. A Lua Negra descreve o ciclo dos apogeus e perigeus lunares, ou seja, isso corresponde à menor e à maior proximidade da Lua e da Terra, efeitos da atração gravitacional que a Terra exerce sobre a Lua. Nos apogeus, a Lua atinge a maior distância possível da Terra. Sua maior lentidão nesse momento é devido à composição da sua velocidade de escape com a força gravitacional que a Terra exerce sobre ela. Nos perigeus, ao contrário, a Lua chega à menor distância possível da Terra. Assim, a Lua Negra nas efemérides registra o ciclo dos apogeus lunares, que é quando ocorre o maior distanciamento da Lua em relação à Terra. Se a Lua Negra ocupa um foco e a Terra outro da elipse, ocorre então uma polarização muito forte. Esses dois focos são pontos necessários para que a elipse exista, e este é o caminho da Lua ao redor da Terra. Este entendimento dela nos céus e nos mapas nos leva a refletir sobre as fases lunares, nova, crescente, cheia e minguante. Quando elas ocorrem nos apogeus ou nos perigeus.
Assim, a maior reflexão lunar favorece toda a vida e a menor reflexão nem tanto. Quando as fases lunares ocorrem nos perigeus, no período em que a Lua está mais próxima da Terra, ela reflete com maior intensidade a luminosidade do Sol e dos planetas. As marés são turbulentas e o clima é instável e imprevisível. Já nos apogeus, essa reflexão é menos intensa pela maior distância entre a Lua e a Terra. As marés são mansas e o clima tende à tranquilidade. A lua negra é uma função lunar e podemos definir luz e sombra, atração e repulsão, proximidade e distância, fluxo e refluxo, calor e frio, vazio e excesso. Está ligada ao grande mistério da encarnação, a essa vontade que nos leva a fazer um ninho e ficar 9 meses na escuridão. A lua negra leva praticamente 9 anos para completar seu ciclo e 9 meses em cada signo. A lua negra nos conecta com o que é da espécie. Quando estamos no útero, vivemos aquilo que é de toda a história da humanidade, do ponto de vista genético. É no útero que vamos captar uma série de sensações, de impressões que não têm imagem. Durante os 9 meses de gestação, o bebê vai viver no escuro e todas as impressões que ele registra são muito fortes, mas sem referência de imagem para relacionar, ou seja, são sensações extremamente poderosas e que vão atuar durante toda a vida após o nascimento. Por isso é que são uma série de referências estranhas e obscuras, imagens fantásticas, porque não temos imagem para associar a essa memória. Assim, sob essa perspectiva, é a partir do nascimento que vai haver um encontro entre a mãe e o bebê. Essa relação entre o bebê real e as expectativas da mãe também podem ser observadas nessa relação. A expectativa com relação ao sexo do bebê, a forma como a mãe vai lidar com os desejos e as projeções. Uma importante investigação que podemos fazer é do período que antecede ao nosso nascimento, ou seja, a partir da lua negra da concepção, de como foram os 9 meses que antecederam ao nosso nascimento. Durante a gestação, no período em que a lua transita pelo apogeu, ela traz para o feto a sensação de refluxo, esvaziamento. Sensações estas que seguirão pelo resto da vida e que exigirão elaboração. Durante aquele período, ela está mais lenta, está mais distante. E à medida que aprofundamos as investigações, por signo e casa, vamos entender como é esse processo de atração e repulsão, calor e frieza, vazio e excesso. A partir do nascimento, a lua negra tem a capacidade de nos informar acerca das presenças corporais de um modo que muitas vezes é paradoxal. Muitas vezes nós nos relacionamos objetivamente bem, mas o corpo contradiz com desconforto e mal-estar. Pode voltar. Assim, a lua negra, estando ligada à gestação, à gravidez, está ligada a todos os processos do planeta em que a gente vive, mas que não vê. E como vamos estabelecer uma relação com aquilo que não vemos, mas que age de forma obscura, já que ela trabalha nossas reações mais primitivas, as que não chegam a vir ao consciente. A lua negra corresponde às nossas experiências que são registradas sensorialmente. Ela é extremamente corporal, revela-se através dos gestos, atitudes corporais, atração e repulsão, das quais muitas vezes nem percebemos, mas todo mundo registra e responde. Uma primeira forma de entender como a lua negra funciona seria observando nossos automatismos do ponto de vista do corpo. Gestos, posturas, sensações, reações automáticas que têm uma relação direta com este aspecto. Os trânsitos de lua negra são momentos em que será possível e muitas vezes necessário elaborar essas sensações. É quando ela traz a possibilidade de elaborar imagens. A lua significa a nossa socialização, ou seja, quando começamos a ter a percepção do ambiente com luz, quando abrimos os olhos e nos deparamos com o ambiente que nos cerca. Pelo simbolismo, durante 9 meses, estamos no útero e aí aprendemos tudo o que tínhamos para aprender em termos de lua negra. Quando nascemos, durante algum tempo, não percebemos nada, mal conseguimos enxergar.
Mas todo este período, porém, você percebe fisicamente, é sensorial. A lua negra está relacionada à força que nos faz encarnar e os nossos mecanismos de sedução, atração e repulsão. Na lua negra podemos entender o nosso processo de encarnação, nascimento e a forma como vamos nos manter encarnados. Este processo inicia no útero, mas vamos continuar a buscar formas de nos manter encarnados, e essa busca, esse instinto de preservação está relacionado a ela. O tanto de energia que dispomos para nos manter e a forma como lidamos com essa busca também está associado à lua negra. Ela nos conecta àquilo que somos no sentido mais básico, primitivo. A partir daí podemos entender que a lua negra está ligada ao corpo, o nosso corpo, e tem a ver com as sensações físicas, fluxo e refluxo, e a interpretação que damos para estas sensações. A lua negra tem a ver com os líquidos e com as variações, tem relação com o balanço de atração e repulsão entre a Terra e a Lua. Ela é a necessidade de se analisar o movimento do corpo à distância, é uma questão corporal e inconsciente. E por ser uma relação com o corpo, com a memória do corpo, por se constituir de impressões que não possuem imagens como referência, é que ela nos exige muito mais cuidados e atenção, pois à medida que vamos elaborando estas impressões no decorrer da vida, entramos em contato com essa energia e muitas vezes criamos para essas impressões uma imagem muito poderosa, mas muitas vezes também obscura e aterrorizante. Esses 9 meses antes do nascimento, o período de desenvolvimento na barriga da mãe, se estende por toda a vida. A nossa capacidade de se preservar na vida, de se agarrar com unhas e dentes, com todo o princípio de informação, todo o processo de adquirir uma forma dela. A lua negra é uma hipersensibilidade ao ambiente e essa hipersensibilidade está ligada ao fato de que, estando no útero, no escuro, todos os movimentos dos líquidos, as variações neste ambiente serão extremamente poderosas. Um registro que remete à figura da Lilith e às experiências em torno de elementos arquetípicos que estão ligados a Lilith, em contextos diversos, em culturas diversas e épocas diversas. A referência a essas imagens fantásticas está relacionada a essa hipersensibilidade do período intrauterino, ao escuro, a essas variações, ao refluxo que ocorre enquanto a lua está no apogeu, o que pode ser aterrorizante, e que se constitui como aterrorizante na primeira infância e vai formar um registro mítico daquilo que é aterrorizante, que depois vai se tornar aterrorizante no contexto coletivo e vai se refletir na imagem que se tem da Lilith. Sob a perspectiva coletiva, esse registro mítico da lua negra relaciona-se com tudo que foi atribuído à mulher no aspecto sombrio. A sexualidade relegada à sombra, a sensualidade, as experiências com o corpo e que não são compreendidas, tem a ver com a gestação e também com a negação de uma gestação, com tudo que refere-se a uma gestação, com tudo que circula os ciclos femininos, com as experiências dolorosas que estão ligadas a esses processos e com o poder que também está ligado a esse processo. E que geraram estes registros míticos que podemos observar nestas imagens. Eu acho que é a última, né? Agora... Normalmente gosto de falar simplesmente, mas em função do tempo, para poder me manter precisa, eu vou ler. Então, lua negra é a pulsão e a compulsão que insiste em nós. E como então converter esta compulsão em pulsão criativa? Freud vai falar de pulsão de morte, relativa à compulsão, e pulsão de vida, relativa à força vital e criativa. Lacan vai falar em termos de presença-ausência, de excesso e falta.
do real como o registro do impossível, do que é impassível de elaboração. E como fazer furo nesse real, nessa experiência brutal do pedaço de carne que é o corpo. Como furar esse impossível com imagens e palavras? Como recobrir isso, esse corpo, de significado? Jung vai falar em sombra e luz. Como converter isso que em nós insiste em um automatismo reativo visceral? É no âmbito da lua negra que essa conversão se opera. É no âmago da carne que a transformação mais profunda se efetiva. Que se pode, do terrível, realizar o sublime. É aí que a compulsão pode ser sublimada em talento. Por isso que se diz que lua negra é indicativo de grande dificuldade e de grande facilidade, de desafio e de talento. Onde ela estiver no mapa, ela vai falar desses dois aspectos. Ela diz respeito, simbolicamente, à gravidade, ao que puxa para baixo, para a terra. É o instinto reptiliano que rasteja, sente e reage cego, sem enxergar, movido apenas por sensações. É esse aspecto em cada um que ela vai falar, é disso. Isso da terra, do terrível, do terror, do terrorífico, do aterrorizante. Mas também da fertilidade da terra. Dessa potência de vida que a terra tem, que a terra dá. Lua negra possibilita manifestação concreta, materializar o terrível ou o sublime. E para que a manifestação do sublime seja possível, é preciso não negá-la, não desconsiderá-la. Para não ter de se haver com a fúria de Kali, mutação de Parvati, mulher de Shiva, quando o Shiva então degola o seu filho Ganesh, que ela então tinha moldado do barro, né? Então quando o Shiva corta a cabeça dele, ela enfurece ao ponto de todos os deuses, né, todos os exércitos dos céus se prostrarem diante da fúria de Kali. Ou, como estamos vendo, a natureza no planeta reagir à desconsideração do corpo do globo e dos próprios corpos humanos. É preciso escutá-la, perceber o corpo, trabalhar o corpo, para que não seja um mero pedaço de carne reativo, mas um corpo de desejo, um corpo de apropriação de um sujeito que se coloca nesse corpo, e então, a partir desse corpo, desenvolve sua potência, se põe a desenvolver o potencial. Um espelho, para refletir, ele carece de um aço. A lua branca é o espelho. A lua branca é o aço do espelho, a lua negra. A lua branca é o espelho, a lua negra o aço. Que dá, então, a profundidade para as imagens que a lua branca pode refletir. O olhar da mãe dá reconhecimento à imagem e à existência do filho quando vem escrito de pulsão. Quando falha a pulsão, o desejo no olhar, a pulsão escópica, algo da imagem pode falhar, algo do reconhecimento falha. Torna mais difícil, então, furar o real, dar nome ao terror, dar canal ao impulso. Situar em si um eixo que possibilite dar curso às pulsões. Quando tal situação acontece, se está sujeito a que a pulsão volte contra si como mera compulsão destrutiva. Então, essa questão pulsional, né, esse movimento, essa compulsão, esse movimento pulsional, a gente então, vendo as posições natais, vai ver nas casas
o que a gente encontra ali, né? Na casa onde está a lua negra, uma experiência através da qual o corpo pulsionalmente se constitui, com essas inscrições da pulsão no corpo. Nos signos, uma tentativa de elaboração, de conversão dessa experiência, ou uma mera reação, um tipo, né, de reação como, por exemplo, uma lua negra em Áries, a violência meramente, né, se for só a reação, e não a elaboração de um guerreiro, por exemplo. E no Peixes, a dissolução, né, uma lua negra em Peixes, por exemplo. Lua negra em trânsito, quando recebe aspectos, o planeta que se aplica convoca a lidar com a natureza da lua negra pessoal e oportuniza expressão, apropriação, né? Dá a ela uma possibilidade, então, de expressão, nos convoca a esse movimento. Quando se aplica a pontos do mapa natal, a lua negra no céu, traz à tona conteúdos não elaborados daquele ponto, de um sol em escorpião, de uma lua em capricórnio, aquilo que foi vivenciado, né, que tem um registro de vivência, mas que não teve uma elaboração, e que por vezes surge justamente como algo terrível que vem de fora, mas que mobiliza algo em nós disso que eu estou falando, né, desse real, né, que é isso que é inominável, que não teve ainda a possibilidade de ser posto em palavra, né, então é para além do que eu tenho condições de explicar. E aí então existem diversos exemplos interessantes para se estudar a questão da lua negra, como mapas de descobrimentos de artistas como Frida Kahlo, Cazuza, que tem lua negra em Áries, da China comunista, que tem lua negra em Áries, então vem ter o retorno de lua negra esse ano, do Comando Vermelho. Mas então, pensados aqui para a gente trabalhar hoje, temas atuais, o terremoto recente no Japão, Brasil e Dilma, Cisne Negro filme. Que a gente possa ver um pouquinho elementos para instigar o exame da posição natal, trânsito pessoal e trânsito coletivo. Então, um terremoto é algo bem exemplar, né, do que é isso quando algo toca a lua negra em nós, que é isso de que um terremoto, uma pessoa pode dizer em rede internacional, né, para todos, foi terrível, a terra abriu e caíram os prédios, os carros, as pessoas. Mas isso, por mais que diga, por mais que a gente possa inferir, não tem como transmitir a vivência. As imagens chegam um pouco mais perto de remeter a isso, mas não dão conta do que é a vivência em si, de sentir a terra tremer, né, e rachar. Então, nesse mapa, algo interessante para ficar como questão, né, a se examinar. A lua negra faz, o que tem de aspecto exato aqui? Lua negra por grau e minuto quadrado aos nodos. Pontos inexistentes, né? Pontos que não existem, né, concretamente, né, que são pontos virtuais, nodos e lua negra. E que quadram num momento desses, né, num momento tão marcante quanto esse terremoto. Aí tem uma observação muito importante na abordagem da lua negra, é que assim, então, como os nodos sendo um ponto virtual, o dispositor se torna veículo essencial de sua manifestação. Aspectos de lua negra no céu ativam seu dispositor, como também acontece com os nodos. E aí, no caso da lua negra, aqui especificamente, o Netuno. Ela estava em Peixes, né? O Netuno, senhor dos terremotos, senhor dos mares, né, ativado por essa quadratura exata. Mapa do Brasil considerando então o mapa do Império, né, e aí vendo o golpe de 64, dentre alguns fatores aqui importantes, né, como o Marte ali junto do Plutão no início do Áries, a gente tem o retorno de lua negra por grau, né, estava tendo o retorno de lua negra no golpe de 64. Pode passar. E o AI-5, né, repressão marcada pela lua negra em Gêmeos, na quarta do Brasil, na primeira radical do próprio AI-5, em oposição ao Sol e Mercúrio do dia. Sol, aliás, no 21 de Sagitário, tal como o Sol de Dilma, que, portanto, recebia na época a oposição de lua negra ao Sol natal, né? A mobilização dela também com essa questão. E, claro que de todos, mas para marcar, então, esse link com o exame, então, agora do mapa, esse ponto da lua negra no mapa da Dilma, que tem algo interessante a ver, que é
que, bom, a primeira mulher presidenta, então, do país tem o Sol em Sagitário, signo da Lua Negra do Brasil, na 10ª casa. Não é uma conjunção propriamente com o Sol, mas é com o Mercúrio dela, por 2 graus. E a Lua Negra dela conjunta o nó do norte do Brasil em Aquário, né? Tem essa marca de Lua Negra e o Sol dela está conjunto, quer dizer, a primeira mulher, né, que sobe a posição máxima de poder no país. Algo a observar. A Lua Negra dela em Aquário, na 4ª casa, tem algo aí muito marcante, que foi a prisão dela, que aconteceu em janeiro de 70, e que a prisão aconteceu no dia seguinte. Um minuto. Eu estava ali te olhando e fazendo. Eu não vi. Bom, então vou falar bem brevemente aqui. Gente, então assim, aqui tem uma relação muito importante, porque a Lua Negra se opõe no processo da tortura e o Júpiter quadra, independente dos ascendentes que se possa considerar, né, que tem algumas possibilidades, mas a Lua Negra não muda o grau, tá? O ascendente dá uma incrementada, mas não muda. Pode passar. Isso é aqui, então, essa oposição e quadratura do Júpiter. Pode passar. Cisne Negro. Então, o Cisne Negro, pode passar. Ele é um filme muito Lua Negra. O diretor, então, o Darren Aronofsky, ele tem Lua Negra oposto à Lua dele, tá? E ele trabalha muito isso em diversos filmes, essa questão do estranhamento, das mutações do corpo. Pode passar. Um filme dele, O Lutador, tem Sol conjunto com a Lua Negra, em conjunção com a Lua Branca dele, em oposição à Lua Negra dele. Cisne Negro tem Lua em Peixes oposto ao Sol em Virgem, poderia falar muita coisa a respeito disso. Tem muito a investigar aí, se alguém se interessar. Trabalhando essa questão, né, do risco de se perder nessa Lua Negra em Peixes, ao mesmo tempo da entrega da dança, desse aprimoramento, né, do sublime, dessa conversão em um talento, dessa força da Lua Negra atávica, quando convertida em talento, de uma maneira muito forte, né, porque vem das entranhas. A questão do espelhamento, né, que eu estive falando antes. A Natalie Portman tem o ascendente cravado na Lua Negra, no 11 do Escorpião, onde está também em conjunção ali a Lua Branca da sua parceira de trabalho, faz a personagem Lili, tá? Então as duas juntas formam o espelho, o espelho e o aço do espelho, para então transmitir uma imagem com profundidade numa bela obra de arte. Pode passar. Lua Negra em Áries atualmente, então o que toca isso? Ela está no cerne, pode passar, no cerne desse mapa do dia 4, né? Que então tem a torcida do Corinthians no Áries, né? Na entrada do Netuno em Peixes, e que a Lua Negra está cravada no primeiro grau, no grau 1, aliás, do primeiro signo Áries, em conjunção com Urano e Marte, o dispositor, né? Enfatizando isso tudo que a gente já vem investigando, a maioria aqui é astrólogo, né? Eu não vou me adentrar em toda a riqueza de detalhes que tem esse mapa e esse contexto que a gente vive, mas a marca da Lua Negra que me cabe fundamentalmente falar aqui é do quanto esse momento é um momento que mexe desde as entranhas, é um momento de um antes e um depois radical, em que a gente pode, depois do que a gente venha a contar, a elaborar desse tempo, pode ser muito rico e fértil, mas não se compara à experiência vivenciada, né, que isso é de quem viveu é que sabe, né? Então, a marca dessas vivências atuais agora, da conversão da agressividade não em violência, mas em apropriação, em autoria, e a realização, então, ou do terrível ou do sublime.